Profissionalização da burocracia federal brasileira, de 1995 para 2014, avanços e dilemas. O objetivo desse artigo é analisar o processo de profissionalização da burocracia brasileira no âmbito da administração pública federal. Discutir a formação histórica do serviço público no país e foco sobretudo nas mudanças recentes que impactaram a profissionalização da burocracia federal. Procura descrever a configuração atual da burocracia federal brasileira de modo a analisar se as mudanças do governo democraticamente eleito de 1995 a 2014 avançaram no aperfeiçoamento da burocracia. Também supera um problema histórico das desigualdades dentro do quadro pessoal do Executivo Federal. O termo burocracia pode ser compreendido de inúmeras formas. Para fim desse trabalho, a burocracia significa o corpo permanente do Estado, isso é, os atores não eleitos do Estado, sejam eles membros de carreira ou não. A burocracia é um dos pilares institucionais para o eficiente funcionamento do sistema democrático e para a aplicação do Estado de Direito, que possibilita maior continuidade, coerência e relevância às políticas públicas e por assegurar maior imparcialidade e objetividade à autoridade pública. Por outro lado, sua fragilidade tende a gerar ineficácia e desperdício de recursos públicos, cenário comum em países latinos-americanos. Stein, 2006. Nesse contexto, o estudo seminal de Evans e Rauch, 1999, analisa a relação entre burocracia a partir de uma escala eberiana, que mensura aspectos de recrutamento meritocrático, estrutura de carreira e crescimento econômico de 35 nações em desenvolvimento entre 1970 e 1990. O resultado sugere forte correlação entre as características eberianas de burocracia e maior taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, dos países analisados. O caso dos países denominados tigres asiáticos reflete bem essa relação, uma vez que a burocracia altamente profissional e meritocrática do Estado forte e autônomo são considerados determinantes do desenvolvimento dessas nações. É importante salientar que, embora fundamental no Estado, a burocracia continua subordinada aos governos, sejam eles eleitos ou não. Não obstante seu grau de autonomia, que varia de acordo com o sistema de mérito, a adoção de regras impessoais e inflexíveis para ingresso e promoção de carreira, a estabilidade e a remuneração adequada tende a refletir na capacidade de burocracia em formular e implementar políticas públicas. Abruzzo, Loureiro e Pacheco, 2010. Em outras palavras, quanto mais autônomo, menores as chances de arbitrariedade e interferência de critérios fisiológicos e particularistas. Em 3 décadas de retomada da democracia no Brasil, o país vive crescente consolidação das atribuições do Estado democrático, com contradições e diferenciado nível de amadurecimento entre as diversas áreas da administração pública e a esfera federal, estadual e municipal. No âmbito federal, o estudo vem demonstrando que o grau de profissionalismo da burocracia brasileira é alto em relação aos demais países em desenvolvimento. Evans e Rauch, 1999, sendo a profissionalização relacionada com o grau de cumprimento dos requisitos dos modelos burocráticos clássicos. Do mesmo modo, em comparação na América Latina, Stein colaborou em 2006 com base em indicadores que combinam características de autonomia e capacidade funcional, coloca o Brasil em conjunto com Chile e Costa Rica como os países que possuem burocracia do tipo meritocrática, isso é, com um nível de formação e conhecimento especializado, composto por servidores públicos permanentes contratados com base no mérito incorporado em carreira profissional com incentivos. Por consequente, nesses países, servidores costumam expressar opiniões e agir com forte influência sobre o processo decisório. Entretanto, não se trata de concepção absoluta, ao contrário, as avaliações das burocracias são relativas, sobretudo porque os níveis de desenvolvimento variam muito entre os países e também em momentos históricos. No Brasil não é diferente, o que explica, portanto, o desenvolvimento profissional da burocracia federal. Se por um lado a literatura descreve a burocracia federal brasileira como profissional, por outro a história do serviço público no Brasil remonta ao velho dilema de disparidade de qualificação e valorização entre os burocratas. Para melhor compreender o cenário atual, este artigo debate a formação histórica da burocracia federal e investiga os efeitos das mudanças recentes. Um recorde temporal de análise evidencia que desde o início da democratização, 1985, o serviço público vem passando por várias e profundas transformações, desde a reforma gerencial dos meados dos anos 90, mais recentemente pela reestruturação do aparelho de Estado sob o discurso de retomada do desenvolvimento nacional. Esse período é caracterizado pela relativa estabilidade monetária, ampliação do acesso a políticas sociais
preconizado pela Constituição Federal de 1988 e por políticas expansionistas que fortalecem o mercado de consumo interno e diminuir a pobreza e a desigualdade social. Para analisar a evolução da burocracia federal brasileira ao longo desse período, o trabalho aborda as seguintes dimensões: composição e ingresso do quadro de pessoa, política salarial, avaliação de desempenho, ocupação de cargo de livre nomeação, formação, qualificação. Nesse último aspecto, cabe analisar o papel exercido pelas escolas de governo na formação e no aperfeiçoamento de carreira específica da administração pública federal no desenvolvimento técnico-gerencial da ampla gama de servidores engajados nas políticas públicas coordenadas pelo governo federal. Além dessa introdução, o artigo traz uma abordagem objetiva da evolução histórica da profissionalização do serviço público no país, de modo a contextualizar a configuração do cenário atual. Em seguida, são traçadas análises de 95 a 2014 de variáveis centrais, como a evolução do quadro pessoal, ingresso, médias salariais, sistema de avaliação de desempenho, ocupação de cargo de confiança, entre outras. Por fim, são tecidas considerações finais sobre o avanço e dilema presente no processo de profissionalização da administração pública brasileira. História da burocracia no Brasil. Obviamente, a institucionalização de um quadro de pessoal não é consequência de um momento histórico ou fruto da decisão de um governo. Ao contrário, a complexidade inerente do corpo burocrático de um Estado envolve um conjunto abrangente de mudanças suscetíveis a transformações socioeconômicas, que não necessariamente são convergentes do ponto de vista ideológico. Logo, a análise conjuntural, que visa explicar a configuração da burocracia, deve remeter à sua evolução histórica, uma vez que se trata de um processo de formação com determinantes de diversas ordens. Cabe ressaltar que, despeito de transformação que a burocracia brasileira passou, mesmo sendo avaliada positivamente em comparações internacionais, muitos resquícios negativos seculares são perspectiva até os dias atuais. No caso brasileiro, esse processo remonta ao longo período do Brasil colônia, no qual coexistia a atuação centralizada da coroa portuguesa, normalmente pouco efetiva, e a força do poder público patrimonialista, local marcado pelo personalismo e privatização de espaço público, Abruzzo, Loureiro e Pacheco 2010. Essa mistura de modelo da administração pública era viável devido ao fato de a coroa se restringir em boa medida à coleta de impostos, enquanto a administração pública era de responsabilidade dos políticos locais, como bem exposto por Carvalho em 2011. A função pública era basicamente arrecadadora e assumia forma delegada. Disso a coroa transferia o negócio público aos poderes locais. Esses, por sua vez, embora não fosse funcionário da coroa, tinham poder de nomeação dos cargos públicos, respeitados os limites fixados pela coroa. Os poderes do clã locais, na condição do negócio público, envolviam nomeação ao serviço público, considerando honraria e também uma estratégia de cooptação de denominados homens bons. Sem nenhum critério meritocrático, a estrutura da administração pública constituía assim a continuidade do poder dos clãs para além da esfera econômica e militar que já dispunham. Viana, 1999, 2012.